querendo, né, aplicar para tocar aqui e fazer parte da série da Bravio, que eu chamava de Bravio até ontem. Eu fiquei contente que existia um espaço, uma oportunidade para eu não só tocar, mas dividir com vocês alguma coisa de caráter educativo, ou que eu quisesse compartilhar, né, uma proposta de uma atividade desse tipo. E na verdade eu tenho na manga isso, que é um bate-papo, uma pequena palestra sobre performance interativa, que é um conceito que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Quando eu decidi ir para a Juilliard, como eu já dividi com vocês aqui, foi foi totalmente porque eu queria tocar na mesma linha do meu professor, daqui do Brasil, Paulo Martelli, que também foi ex-aluno da Juilliard School. Então eu fui com essa mentalidade, né? Eu quero chegar, quero me aperfeiçoar, quero sofisticar minha técnica, aprofundar meu conhecimento musical, tocar igual o Paulo Martelli, o Pedro Martelli, o Kevin Gallagher, nessa mesma escola. O que aconteceu de fato, né? Não sei se eu toco no mesmo patamar, né, deles, que é bem alto, mas eu acho que eu estou inserido dentro dessa tradição, dessa escola. Mas quando eu cheguei lá, eu também me deparei com várias oportunidades dentro da Juilliard para você tocar em espaços não convencionais. Né? Não tocar num espaço como esse, num teatro, é um palco que tem uma plateia aqui enfileirada. Existiam bolsas de trabalho que a gente recebia mesmo, e para tocar em hospitais, em asilos, em escolas, montar concertos didáticos para crianças. Isso foi bastante revelador para mim, porque pela primeira vez eu estava saindo desse padrão de apresentar concertos, né, em teatros assim, formais, e estava começando a tocar em outros espaços para um outro tipo de público, né? E isso pode parecer muito fácil, né? Você vai tocar em escola, né? É fácil, tudo criança, né? Ninguém vai estar prestando atenção. Ou você vai tocar no hospital, tá todo mundo doente, ninguém vai dar bola, né? Vai lá e faz qualquer coisa. E na verdade é tão difícil quanto, porque existem outras dificuldades a serem vencidas, né? O público que vai vir hoje, por exemplo, o meu concerto aqui, ele já conhece, a maioria com certeza conhece já um pouco de violão, conhece um pouco do repertório, de técnica. Então, num certo sentido, é até mais fácil, né? Mas como é que eu vou atingir esses públicos diversos, né? Um público de crianças, um público num hospital. Então, a gente tinha essas oportunidades na Juilliard, onde a gente era pago e pela Juilliard, mas para tocar em espaços da comunidade ao redor de Nova York, né? Então, e também existia um treinamento, né? Isso não acontecia assim da noite para o dia. A gente passava algumas semanas sendo orientado sobre como a gente poderia atingir cada tipo de público, e estratégias para você fazer um concerto que fosse efetivo, que as pessoas pudessem sair daquela atividade cultural tendo aprendido alguma coisa, né? Também tinha esse caráter educativo mesmo. Então foi aí que eu comecei a ver o que era
essa coisa de performance interativa, né? Como é que você consegue engajar diferentes tipos de público para o que você está fazendo, né? E é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Eu nunca fui da filosofia que você chega num lugar e só porque, sei lá, você vai tocar na favela, então tem que tocar samba, pagode, sei lá. Não, eu queria tocar SOR, queria tocar Bach, queria tocar o que era natural para mim, como violonista, como músico, e queria que o meu público pudesse apreciar o que eu estava fazendo. Queria que o meu público pudesse entrar no meu universo, né? Que esse acho que é o barato, que aí eu realmente podia dividir o que eu estava curtindo fazer ali. Então, eu aprendi muita coisa, eu ganhei muitas ferramentas fazendo esse tipo de trabalho em Nova York e também sendo treinado pela própria escola para desenvolver esse trabalho. Então, eu queria inclusive demonstrar algumas coisas na prática, como é que eu bolei uma performance interativa para um tipo X de público e como é que vocês fazem isso, né? Porque o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar aqui é que cada vez menos existe essa separação entre palco e público, né? Até pode continuar existindo fisicamente, mas eu quero que no meu conceito, né, no meu projeto estético como artista e tal, eu quero que cada vez menos exista uma barreira entre o público e o artista. Por várias razões, porque o público vai apreciar mais se você der ferramentas para eles apreciarem o que você está fazendo no palco. E você também vai tocar mais relaxado. Eu acredito, eu passei por essa experiência diversas vezes, né? Às vezes eu chegava num concerto e só tocava. E às vezes eu tocava o mesmo concerto, o mesmo repertório, para o mesmo tipo de público. E às vezes uma palavrinha que você fala, uma coisa que você fala sobre, sei lá, o que é uma fuga, o que é um procedimento imitativo antes de você tocar uma sonata do Bach, por exemplo, faz toda a diferença. Às vezes eu termino um concerto e as pessoas vêm me cumprimentar, foi lindo, adorei tal peça, mas gostei sobretudo do que você falou. Então, as pessoas gostam de sair do concerto, de uma atividade cultural, sentindo que elas aprenderam alguma coisa, que não foi só a fruição do momento ali, né? Porque, que eu estava comentando com o Álvaro, né, ontem, a maioria desses concertos que a gente faz, a gente está preocupado em todas as minúcias, né, do repertório, das passagens difíceis e tal, como tem que estar, né? A gente tem que estar satisfeito com o que a gente faz e tal, mas a realidade é que pouquíssimas pessoas estão entendendo o que você está fazendo, né? Então, o que eu curto é aumentar o nível de apreciação dessas pessoas, né? Porque aí eu acho que todo mundo ganha. Bom, então acho que eu já estou começando a falar demais. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos como é que eu bolo uma performance interativa. Quer lápis, caneta? Oi? Você precisa de lápis? Não, eu só vou usar o instrumento. Uma peça que eu sempre toquei, que todo mundo aqui é violonista, né? Você é por tabela, né? Uma peça que eu sempre toquei foi as variações Opus 9 do SOR, né? A volta mágica. E então, o que eu aprendi na hora de montar uma performance interativa na Juilliard, e que eu acho que é muito efetivo, toda vez que eu vou pensar como é que eu vou abrir, como é que eu vou destravar essa peça para o público, né? Para eles apreciarem melhor. Então, a primeira ideia para você começar a bolar alguma coisa é
a estratégia de você adotar uma coisa, um foco que você quer, você acha que é chave para o entendimento assim, geral daquela peça, né? No caso das variações Opus 9, já começa pelo nome, né? Variações. Se eu pergunto para a maioria dos públicos dos concertos que eu costumo dar, ninguém sabe que é uma variação. Então eu acho isso assim, eu me sinto meio um alienígena de chegar no palco, tocar variações sobre um tema de Mozart e ninguém saber nem que é uma variação, né? Acontece muito do artista, do músico chegar no palco e falar quem é Sor, quando ele viveu, né? E uma curiosidade. Pô, é legal, assim, intelectualmente, culturalmente, né? É um plus, né, na performance. Mas o que isso ajuda na experiência estética, né, de quem está assistindo a sua performance das variações? Nada. Então, meu tópico para destravar as variações Opus 9 do Sor é forma. Eu quero que o público possa curtir a forma, né, possa entender o que é forma, possa sair do concerto, pegar um CD, ouvir as variações de Goldberg e ter uma noção do que está acontecendo por causa da minha performance. Então, como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que falar de harmonia, de acorde, e o legal, às vezes não dá para fazer isso, mas sempre que possível, eu gosto que o público realmente participe da performance quando eu ilustro alguma passagem antes de tocar a peça. Então, por exemplo, primeiro eu explico mais ou menos o que é tema com variações. Então eu digo que o compositor apresenta uma melodia, né? Vai sofrer variações. Então eu digo que tudo vai mudar. Vai mudar o tempo, né, o andamento, se é mais rápido, se é mais lento. A própria melodia vai mudar, o timbre, o jeito que cada som é tecido vai mudar. Mas uma coisa vai permanecer constante. Esse que é o grande barato dessa peça, que é a sequência de acordes, né? A harmonia, que a gente chama de harmonia. Então eu toco a harmonia. Deixa eu só conferir aqui a afinação, para não ficar lá século XX. Olá, tudo bom? Qual que é o seu nome? Rafael. Rafael, João. A gente está fazendo um bate-papo aqui sobre performance interativa. Que isso? Claro. São meios, estratégias que eu adoto para aumentar o nível de apreciação da plateia para as peças que eu estou tocando no palco. Então, por exemplo, se eu vou tocar a flauta mágica do Sor, né, as variações Opus 9, o que eu posso fazer antes de tocar a peça para que as pessoas apreciem melhor essa obra? Então, eu falei aqui que a gente escolhe um tópico que a gente acha chave para o entendimento, maior entendimento dessa peça, né? Maior apreciação dessa peça, que eu escolhi forma. Eu vou dizer, eu quero que o público saia do concerto sabendo o que é tema com variações. Então, eu estou dizendo que na flauta mágica, nessa peça que eu vou tocar, tudo vai mudar. Mas vai
ter uma coisa que vai permanecer constante, que é a harmonia, a sequência de acordes. Então, como é que eu ilustro isso antes de tocar a peça? Bom, se eu tivesse mais um violonista aqui, eu poderia pôr o violonista para me acompanhar os acordes. Os acordes iam ser os mesmos, ou quase os mesmos, né? No caso, tem uma variação em menor. Mas aí a pessoa ia ver direitinho que tem uma coisa que é igual e uma coisa que é diferente. Eu vou estar fazendo as variações, que é o que vem diferente, mas a harmonia vai ficar igual. Como eu não tenho, eu posso cantar. Logicamente não vai sair muito afinado, porque eu tenho algumas limitações com a voz, mas enfim, isso é só uma ilustração, né? Então, eu toquei para vocês o tema, né? Vou fazer um pouco mais lento. Esse é o tema com essa harmonia, com essa sequência de acordes. Aí, por exemplo, mais pra frente vai ter uma variação, né? Uma das últimas. Mas os acordes vão ser iguais. E assim vai. As outras orações são um pouco mais difíceis de cantar, mas acho que vocês entenderam a ideia. Alguma pergunta até agora? Bom, então, quando eu estou confiante que as pessoas estão começando a entender na teoria o que é a forma tema com variações, se possível, né, se o espaço permite, por exemplo, quando eu estou fazendo com, sei lá, num asilo ou num hospital, desde que as pessoas estejam aptas a fazer, eu convido elas a cantar a harmonia, né? Logicamente não dá pra gente fazer um coral a 4 vozes, mas dá para elas cantarem o baixo, por exemplo. Então é uma coisa que eu queria fazer com vocês aqui, só para vocês entenderem na prática como é que funciona. Então, oi? Guardadas nossas limitações. Guardadas, eu estou aqui na fogueira, o público vem na fogueira comigo. Então, é lógico que esse é outro ponto. Você precisa quebrar o gelo, né? Que as pessoas não vão sair cantando assim, né? Inclusive, eu já fiz isso mesmo em concertos mais formais mesmo. E Deus dá certo desde que você vá devagar. Então, a primeira coisa que você faz é você se colocar na fogueira, né? Eu estou me arriscando aqui a cantar, sai meio desafinado e tal, mas cumpre a função. Agora, eu gostaria que vocês entendessem o que é a harmonia cantando o baixo de cada acorde, que é a nota mais grave. E aí, nesse ponto, eu sei que muitas pessoas estão falando, que nota mais grave, o que é grave, o que é baixo? Aí eu falo, eu vou ilustrar o que eu quero que vocês façam, vocês só repetem. Só em lá, lá, lá. Quem quiser pode me acompanhar. Continua. Uma variação. Continua. Outra variação.
essa experiência de realmente imersão mesmo no conceito de tema com variações de forma, eu acredito que as pessoas vão escutar a peça, quando eu de fato tocar, que seria agora, né, de uma maneira mais ativa. Elas vão estar escutando a harmonia, quem sabe até cantando, né, baixinho, cada um no seu assento. E eu acredito que assim eu consegui aumentar o nível de apreciação das pessoas. E realmente eu tiro a prova real disso quando eu vou conversar com as pessoas depois do concerto. E isso é mais legal ainda quando eu tenho, por exemplo, uma plateia de alunos de música. Por exemplo, eu trabalhei com o Guri Santa Marcelina, né, que é um projeto de educação musical, de cunho social, em São Paulo, na periferia, nas áreas periféricas da grande São Paulo. E a molecada toca violão, né? Eles têm aulas de violão, tem aulas teóricas e tal. E eu tava lá fazendo masterclass, concertos, e a meninada toca, né? Toca alguns acordes já, toca algumas peças simples. Então eu consegui voluntários, que aí é mais legal ainda, né? Que eu tava falando aqui que podia ter mais um violonista aqui ilustrando, né, a harmonia. E nessa situação, por exemplo, isso era possível. Então, além de tudo, eu tinha uma criança, um adolescente aqui tocando comigo, e eles acham o máximo, né? Porque eles podem tocar junto com você, a mesma peça que você, né? Tem todo aquele gás legal. Então, essa é uma das minhas estratégias, né? Com essa peça é falar de forma. E, se possível, fazer essa atividade prévia das pessoas cantando comigo e tal. Outra peça que eu toco frequentemente é o Prelúdio número 5, do Villa-Lobos. Essa peça já é um pouco mais próxima do público geral. Geralmente é uma das peças que eu sei que as pessoas mais curtem, né? As pessoas assim que não têm experiência nenhuma com música, que não tocam nenhum instrumento. Mas ainda assim eu acredito que eu posso aumentar o nível de apreciação dessa peça, ou mesmo posso usar essa performance para introduzir conceitos musicais que as pessoas possam usar como parâmetro de apreciação na execução de qualquer peça. Por exemplo, no Prelúdio 5 eu escolhi o assunto timbre. Falei, eu vou explorar com a execução dessa peça timbre. Eu quero que as pessoas saibam o que é timbre, o que é a cor do som, imediatamente antes de eu tocar essa peça. E isso vai servir para o resto do concerto. Acredito que depois do concerto elas vão ter essa ferramenta de ficar ali vendo minha mão, se eu toco metálico, se eu toco doce, né? Que, mais uma vez, é uma escuta mais ativa do que antes, né? Do que antes da explicação, da ilustração. Então, o que eu posso fazer com essa peça, né? Que tipo de ilustração eu posso fazer antes de tocar? Primeiro vem a explicação de meio parágrafo, né? De o que é timbre, né? Então eu falo, como todo mundo fala, que timbre né, como todo mundo associa, que é a cor do som, e que aí eu faço algumas associações com coisas que as pessoas estão acostumadas a ver, a sentir. Por exemplo, eu falo que é igual numa árvore de outono, quando você tem folhas que estão mudando de cor. Todas são folhas, mas tem umas que estão verdes, tem umas que estão marrons, tem umas que estão amarelas, tem umas que estão laranjas. Mas elas fazem parte da mesma árvore, são todas folhas. Então, um som é igual, eu tenho uma mesma nota que pode ser variada, a cor dela, o timbre dela pode ser variado.
isso é dado, como vocês puderam ver, imaginando que vocês são o público, pela posição da minha mão direita aqui, a minha direita. À medida que eu movo mais pro cavalete, eu tenho esse som que é um pouco mais... Como vocês descreveriam? Se eu estou numa situação que é um pouco mais íntima, eu posso perguntar, posso estabelecer um debate. Para mim soa mais brilhante, para vocês. Alguém tem alguma... Tende a ser mais agressivo, né? Mais nasalado, como Exatamente. cantor de música popular, poderia falar também. Ok. Em contrapartida, como é que vocês descreveriam esse som? Notem que é a mesma altura, a mesma nota, mas está numa cor diferente. Alguém da plateia? O som doce. Mais aveludado. Mais aveludado. É por aí mesmo. A gente não pode definir exatamente como é cada som. Isso é pessoal, mas existe uma gama de descrições que mais ou menos são compatíveis, né? Como aveludado, mais doce. É engraçado que você acaba usando outras sensações, Exatamente. sentidos, né, para fazer essa sinestesia. Né? Exatamente. E isso é uma coisa para se explorar. Você tem que explorar o que as coisas que as pessoas já estão acostumadas e trazer para o universo da música, né? Mais especificamente da peça que você está tocando. E coisa que eu ia falar, fugiu. Bom, aí eu dou nome aos bois, né? Aqui a gente chama de, bom, nos Estados Unidos é ponticello, né? E tasto. Aqui a gente chama de doce metálico, né? E o barato do violão é que eu toco com a mão diretamente na corda e eu posso ser altamente flexível com essas cores, né? Então, como vocês já viram, tem toda uma gama no meio de cores. Parece até que muda de nota, né? Mas é a mesma nota. Então, antes de tocar a peça, Prelúdio número 5, eu gosto de checar se as pessoas realmente entenderam. Principalmente se eu estou lidando, se meu público são crianças. Então eu faço um jogo. Então eu quero aguçar os sentidos para as variações de timbre, né, de cor. Então eu quero que vocês todos fechem os olhos. Vocês vão adivinhar a cor. Vamos fazer só por fazer, só para recriar a situação real. Então eu vou tocar uma nota para vocês, numa cor definida. Relembrando, desculpa, abram os olhos. Eu gosto de... Eu sei que eu mostrei que existem várias cores entre o metálico e o doce, mas eu gosto de sustentar que no meio a gente vai chamar de regular, né? Regular. Uma cor regular, uma cor mais metálica e uma cor mais doce. Só para efeito de as pessoas terem pontos de referência. Porque aí depois a gente quebra isso. Vai ter um que vai falar metálico, vai ter um que vai falar que era regular. E esse tipo de fricção, de debate, eu acho muito legal. Porque aí as pessoas vão querer escutar de novo. E vão querer defender seus pontos de vista, né? Então, aí eu atinjo o meu objetivo, né? Que é fazer as pessoas terem uma escuta mais ativa, né? Então vamos lá, fechem os olhos. Agora eu quero que vocês tenham o ouvido mais aguçado que o normal para dizer em que cor eu estou tocando. Lembre-se que pode ser doce, regular ou metálico. Então vamos lá. Mais uma vez, mesma cor. Qual o nome dessa cor? Metálico. Metálico. Muito bem. Mais uma vez. Tocar de novo.
E aí? Doce. Doce. Muito bem. Classe nota A. Mais uma vez. E aí? Regular. Doce. Doce regular. Regular, eu tocaria aqui. E eu toquei. Entre os dois, na minha opinião. Meu som que é muito doce. Para chegar de um a outro, tem uma variação, né? Mas enfim, é isso aí. A gente não precisa ficar recriando toda a situação, mesmo porque cada situação é uma situação, né? Às vezes todo mundo vai concordar, às vezes as pessoas vão discordar, mas não interessa. O que interessa é que quando eu tocar o Prelúdio 5, antes de eu tocar o Prelúdio 5, eu vou dizer que o prelúdio é dividido em 3 partes e eu vou estar enfatizando mais uma cor a cada sessão. Então a primeira eu geralmente faço, eu não falo, né? Mas eu geralmente faço bem doce. A segunda mais metálico. E a terceira no meio, né? É claro que eu não vou ficar com a mão fixa ali, né? Eu vou fazer minhas variações. Então isso dá muito debate depois, né? Porque eu acho legal. E as pessoas vão curtir, né? Não só vão curtir a peça em si, a execução, mas também o fato que elas aprenderam alguma coisa e vão poder conversar com a família ou com o amigo, que cor que tava, enfim, é por aí. E um último exemplo que eu queria dizer era também do Vila Lobos, Estudo 12, também é uma peça do meu repertório, que é altamente um sucesso, né, com crianças. Pode parecer que não, né? Todo mundo vai pensar, não, Estudo 12, né, aquela coisa rápida, alta, né, brutal. Mas a criançada adora, né, um barulho, noise, né? Tem até aquela parte do meio, né, que é meio rock and roll. O pessoal fica louco, né? Então, o que eu decidi explorar, né? Resumindo mais uma vez, né? Nas variações foi forma, no Prelúdio 5 foi cor, timbre, e no Estudo 12 eu quero explorar o caráter. Caráter, traço, técnica, porque eu digo que é uma peça com um caráter bastante agressivo, né? Meio brutal, até encerrando o ciclo de 12 estudos, dependendo do público, até dou o contexto histórico, falo um pouquinho da obra para violão do Vila Lobos. E digo que é uma peça de muita força, né? E se eu estou lidando com crianças, né, eu começo a ilustrar essa peça fazendo uma pergunta, né, se o espaço me permite. Então eu falo, quem tem irmão ou irmã? Então quase todo mundo levanta a mão. Aí eu pergunto, vocês vivem em paz ou vocês costumam brigar? Criançada, né? A maioria vai falar, a gente briga, a gente quer se matar e não sei o quê. Eu falo, se vocês tivessem um violão na mão, tivessem brigado com o irmão ou com a irmã, como é que vocês tocariam esse violão? Eu ia quebrar na cabeça dele, né? Eu ia tocar alto, ia tocar forte, não sei o quê. Mais uma vez eu estou fazendo uma relação com o que eles já têm dentro deles, né? Com as experiências não musicais que eles têm, mas que são refletidas na música, né? Nessa peça.
Então eu falei, você ia quebrar o violão na cabeça do seu irmão? O Villa-Lobos teve outras ideias, né, quando ele compôs esse estudo 12, né? Não sei se ele queria deliberadamente, né, uma peça agressiva, se ele só estava pensando realmente na técnica, mas o fato é que saiu uma peça que a maioria das pessoas acha bem agressiva, e vamos ver o que faz dela uma peça com esse caráter, né? Então eu explico que uma das coisas-chave da peça é o glissando, né? Que é o arrastar de uma nota para outra, uma noção de articulação. Mas ele faz entre acordes, né? Que não é tão usual assim, né? Então eu digo que é como se você pegasse sua irmã pelo cabelo e arrastasse, né? O arpejo, né, que geralmente a gente faz para baixo, né, assim com o polegar para baixo, em um momento não está exatamente escrito na partitura, mas muita gente faz, né? Agora, aí eu falo que meio que dando um soco no violão, né, uma coisa pungente, agressiva, né? Outra coisa que ele faz uma noção que é de quase um trêmulo, né? Que é quando você repete bem rápido as notas com o lar médio indicador. Ele vai fazer isso, mas para atingir esse caráter brutal, a gente encontra essa noção de trêmulo nos baixos, né? Não é também muito usual. Então o que eu estou fazendo? Eu estou passando por todos os pontos de técnica violonística do estudo, tentando explicar o caráter da peça, que pelo menos é o que me parece, né? Brutal e agressivo. Então é uma boa maneira de, com o estudo 12, eu fazer uma introdução de técnica, né, violonística. Tem as escalas também, e aí tem coisas que eu nem falo, que eu espero a reação posterior à performance, né? Aí eu pergunto, vocês gostaram? O que mais que tinha no estudo que vocês podem apontar de coisas que ele fez diferente, que soou agressivo, que contribuiu para o caráter do estudo? E aí as pessoas falam, você tocou rápido, você tocou alto, né? Porque está tudo dentro, né? Então, mais uma vez, eu acho que eu cumpri a missão, que é aumentar a apreciação estética, dar ferramentas para o público para aumentar o nível de apreciação da plateia. E aí é lógico que você tem que conhecer sua plateia para adaptar o que você tem em mente, você quer fazer, né? Por exemplo, se é um concerto como o de hoje à noite, eu não vou chamar ninguém aqui para tocar os acordes das variações. Talvez eu também não seja nem o caso de falar para as pessoas cantarem o baixo, porque eu sei que a maioria são violonistas ou pessoas interessadas em violão, que conhecem um pouquinho e tal. Mas eu posso sim falar, posso cantar, né? Sempre tem uma parcela aqui, que é paraquedista, que está olhando no relógio, que está meio dormindo. Isso ajuda a fazer todo o evento mais vivo, né? Você, além de tocar, de cumprir o seu papel de músico de qualidade, vir, tocar bem, se satisfazer, né, com a sua performance, tocar sem erro e tal, mas além disso você tem esse plus, né, esse extra, que é você ilustrar conceitos musicais, conceitos de técnica e fazer a coisa mais envolvente para todo mundo. Então é por aí. E com essas noções também você pode atingir um tipo diferente, maior de público. Por exemplo, eu há alguns anos atrás eu não me via jamais tocando para crianças. Eu sempre me achei um cara meio carrancudo, assim, né?
que só ia lá e tocava, eu ficava no quarto estudando o dia inteiro para subir no palco e fazer meu serviço e ir embora. Mas a partir do momento que eu resolvi abrir o leque e fazer a coisa mais interativa e focar os tipos diferentes de público, né? Focar esse roteiro, por exemplo, adaptar esse roteiro a diferentes tipos de público, se é criança, se é adolescente, se é idoso e tal, eu comecei a atingir mais pessoas. E isso tem sido muito bom para minha carreira. Por exemplo, esse trabalho que eu mencionei com o Guri Santa Marcelina só foi possível devido a essas ferramentas de performance interativa que eu tinha, que era exatamente o que o Guri Santa Marcelina queria. Tanto é que eu fiz esse projeto de tocar para meninada, concertos, masterclasses em 2009. Em 2010, o Guri Santa Marcelina gostou tanto que eles negociaram uma parceria com a Juilliard School, institucionalizada, para trazer, além do violão, né, trazer também outros músicos. Então veio eu e um trio de cordas. Que eles falaram, a gente quer exatamente isso, concertos didáticos, queremos que, sabe, vocês atinjam a criançada de uma maneira, como falando a língua deles, né, dessa maneira que eu ilustrei para vocês. Então, foi fantástico, assim, e aí você pensa, né, mas você foi lá, você tocou para criança, e como isso ajuda a sua carreira, né, a sua carreira de concertista internacional, de ganhar prêmios, de ganhar concursos e tal. Eu conheci muita gente importante. Eu conheci o secretário de Cultura do estado de São Paulo por causa desse projeto. A gente saiu num noticiário da Globo, né? Teve toda a parte de mídia, de exposição. E conheci a Cláudia Toni, que hoje é assistente de música, não, é advisor, conselheira de música da TV Cultura. E são pessoas que têm me ajudado muito na minha carreira, não nessa parte de performance interativa, mas na minha carreira de solista mesmo. Por exemplo, eu estava precisando de um visto até pouco tempo atrás para continuar nos Estados Unidos trabalhando, e todo esse pessoal que eu conheci, o diretor executivo do Guri Santa Marcelina, a Cláudia Toni, vários políticos e músicos e produtores que eu conheci através desse tipo de projeto, me escreveram cartas de recomendação e me conectaram com outras pessoas que hoje estão me dando concertos, que estão me abrindo espaço. Então, eu acho que a gente todo mundo aqui é violonista e faz apresentação num nível profissional, não profissional, mas não interessa. O ponto que eu quero levantar aqui é que, com isso, eu acredito que vocês atingem mais um público mais diverso e maior, e você nunca sabe no que isso pode dar, né? Com certeza você não vai ser perda de tempo, você só tem a ganhar com isso, pelo menos está sendo a minha experiência. Uma pergunta, essa ideia surgiu por parte dos alunos da Juilliard ou surgiu por parte institucional da Juilliard, a fim de promover o bem-estar social, fazendo trabalhos nas entidades, comunidades locais? Como é que foi isso, assim, com relação ao procedimento? Eu entendi muito bem quais são as ferramentas que você utiliza para levar a cabo essa proposta. Minha pergunta é institucional, né? Veio de quem? Tem algum, digamos, o dono da ideia? Isso é uma questão de todos da Juilliard? O que é? Olha, esse contexto mais histórico de quando começou, por que começou, quem começou, eu não sei explicar bem, mas o que eu posso dizer é que eu acho que é uma necessidade mesmo. Necessidade de público, porque cada vez menos tem gente no Lincoln Center, cada vez menos tem gente no Carnegie Hall, e cada vez tem mais gente pobre, tem mais periferia, tem mais problemas sociais.
Então, eu acho que de uma certa maneira é até, às vezes você pensa que é uma coisa altruísta, mas é até egoísta, né? Assim, num sentido mais amplo da palavra. Quer dizer, a criançada que vai na Juilliard, por exemplo, assistir um concerto didático, né? Num desses trabalhos que a gente faz como aluno, elas são as crianças que estão indo no Carnegie Hall, entendeu? São as crianças que estão indo no Lincoln Center, entendeu? São as crianças que no futuro podem ser assinantes da orquestra. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E a Juilliard, se você pensar num contexto mais amplo, a própria estrutura física dela, do prédio, foi totalmente remodelada nos últimos anos. Inclusive, quando eu estava estudando lá, estava em reforma. Segundo o presidente da escola, o Joseph Pulisi, ele queria que a escola, mesmo o aspecto físico da escola, fosse mais conectado ao mundo lá fora, né? Então, por exemplo, a Juilliard de alguns anos atrás, você não tinha acesso a ela da calçada. Era uma coisa estranha, você tinha que subir uma escada rolante ali meio obscura. Aí você entrava na escola, parecia que você estava entrando num hotel de luxo, assim, né? E aí você tinha que ir do Lincoln Center, daquela praça que tem aquela fonte famosa ali do Lincoln Center, você tinha que dali cruzar uma praça para chegar no hall de entrada da Juilliard. Era uma coisa estranha. Então hoje, além da escola ser toda envidraçada, para todo mundo ver o que está acontecendo lá dentro e a gente ver o que está acontecendo lá fora, também a gente pode estar andando na 65 e tem a porta da escola. Aí você entra, tem uma escada e aí sobe para o lobby. Mas a própria aparência física é um reflexo de como a escola está mudando, como a filosofia da escola está mudando. E eu acredito que é uma tendência nos Estados Unidos e que está chegando aqui, né? Como eu disse, o Guri Santa Marcelina adorou a ideia e já era, na verdade, o que eles estavam fazendo com os concertos didáticos. Eles chamam de aula espetáculo, né? Mas era exatamente isso, de quebrar barreira, de formar público, né? De falar a mesma língua que o seu público, né? Então, eu acredito que seja uma tendência em todo canto, né? Nos Estados Unidos talvez isso esteja um pouco mais avançado e eu me sinto mais ou menos como um embaixador dessas ideias aqui. Eu gosto de propagá-las porque muita gente já veio depois de uma palestra dessa e me falou: pô, gostei muito, agora eu nunca mais faço concertos do mesmo jeito, né? O público adora, eu toco melhor, todo mundo sai ganhando. E é por aí. Depois dificilmente você volta a fazer concertos do jeito que você fazia. Jô, uma coisa interessante, você chamou de concerto didático, né? Quando eu era criança e estudava na escola de música, eles tinham como disciplina, né, concerto didático. Aí vinha e fazia para crianças mesmo, né? E eu, enquanto estava estudando no UNB, tive a oportunidade de fazer, mas não estendido para outra parte da sociedade, né? Você citou aí asilo, a escola e tudo mais. É interessante essa ideia. Agora, até pela explanação aqui, né, nesse contexto eu sei que você está explicando para a gente, mas operacionalmente, quando você faz esse trabalho, você falou de 3 músicas, acabou que você não as tocou ainda, né, vamos dizer assim. Quanto tempo você gasta num concerto didático, nesse concerto interativo? Eu queria só adicionar isso, inclusive, com relação aos diferentes públicos, porque eu acho que cada público tem um tempo de atenção diferente. Exato. A primeira regra, quando você está fazendo a criação da sua performance interativa, do seu concerto... Desculpa, deixa eu só acrescentar. Nos concertos didáticos na escola de música, como a gente faz, quando eu era criança e era assim, e depois quando eu fui apresentar para as crianças eu via que era exatamente assim, justamente você tem ali 30 minutos, 20 às vezes, né, de
atenção total. O resto é de degladiar para conseguir essa interação. Mas não tinha nenhuma estrutura para isso, né? Ó, vocês vão lá tocar e conversam com as crianças. Quer dizer, eu não tive uma, como você colocou, né, uma preparação, ou até você falou você está mostrando até um plano lógico, né, de trabalho e tudo mais. Desculpa. É importante eu frisar aqui que não é uma coisa que você chega no palco com o seu repertório e improvisa. E fala o que der na telha, ou decide que vai falar no camarim. Não é isso. Às vezes eu gasto tanto tempo bolando o que eu vou falar e bolando estratégias para eu atingir o público que seja, né? Você tem que conhecer muito bem seu público. Às vezes eu gasto o mesmo tempo que eu gasto assim, para praticar, né? E às vezes eu inclusive, você tocou na questão do tempo, às vezes de fato eu tiro 1 ou 2 peças para eu ter uma folga maior para poder fazer essas ilustrações e essas explanações. Por exemplo, mas você tem que conhecer o seu público e tem que preparar. Num concurso, obviamente, eu não vou dar um pio, né? No máximo eu vou anunciar as peças, né? É uma situação totalmente diferente, né? Você chega e toca. Pro concerto de hoje à noite, eu vou falar bem menos, porque eu sei que todo mundo aqui, quem vem, está interessado, são violonistas, é uma associação de violão, entendeu? Então não tem muito o que falar. O que eu vou falar vai ser mais específico de uma peça ou de outra, que eu sei que eu vou atingir pelo menos a maior parte da plateia que estiver aqui. O público do guri, a criança tem um span de atenção, né, muito curto. Então você não vai fazer milagre também e querer destravar, sei lá, sonata inteira do Paganini ou sonata para violino que eu costumo tocar, que eu vou tocar hoje à noite do bar. Quer dizer, não dá. Também você não faz milagre, né? Então sempre varia. O legal é você ter cartas na manga, você desenvolver atividades e assuntos que você pode explorar com o repertório que você normalmente toca, que são suas especialidades, e adaptar a partir daí com o tempo que você tem, o tipo de público que você tem, o espaço é importante também que você tem. Às vezes eu chego num hospital, né? Inclusive eu posso até contar uma história. Você tem que saber, né? Se você manda as pessoas marcarem o pulso com palma, às vezes no hospital tá todo mundo... Às vezes você tá tocando pra doente terminal, né? Não tem nada a ver o que você bolou. Às vezes você tem que ter... Às vezes eu tinha que ter até jogo de cintura para adaptar na hora. Às vezes eu estava esperando um tipo de público e era outro. Então você também tem que ter jogo de cintura. Uma vez eu falei que eu ia contar uma história, eu vou contar agora. Uma vez quando eu estava fazendo esse tipo de trabalho, era num hospital. A informação que eu tinha é que era num hospital e que era para crianças. E que era para crianças, eu não lembro qual a explicação que eles deram, que tipo de problema tinham as crianças. Mas eles chegaram a montar uma apresentação, um programa, muito ridículo. Quando eu cheguei lá, as crianças, além de ser muito jovens, assim, 5 e 6 anos, né, não dá conta de ler um programa. O cara ia de um em um, o cara que estava organizando os concertos, dava para as crianças um programa com biografia, com nome de peça. Mas o mais triste da história é que eram crianças com deficiência mental. Assim, além de ter esse obstáculo de ser criança, de ter uma atenção curta de tempo, eram crianças que não iam dar conta não estavam dando conta de responder a nenhuma das coisas que eu falava, nenhuma das peças que eu tocava. E depois da primeira peça, bicho, eu desencanei, eu só toquei. E além de tudo, eu fiquei tocado, né? Uma sala cheia de crianças super jovens e com deficiência mental, retardadas, assim. Não conseguiam fazer nada.
com um programa na mão, ridículo, né? Então, é o tipo de situação que você tem que, sabe, alterar a rota ali. Então, o que eu fiz? Eu mal dei conta de tocar, né? Eu passei pelo repertório e foi isso, assim. Eu não queria fazer papel de palhaço e ficar fazendo jogo e tentando explicar forma ou fazer elas baterem palma para marcar o pulso. Nada a ver, né? Quando eu te perguntei sobre a questão de onde proveio a ideia, eu perguntei por uma questão, mais curiosidade mesmo, porque isso que você falou eu concordo plenamente. Eu só fiquei curioso, justamente por ser um outro local, né, uma entidade de muito prestígio como a Julia, e eu fiquei curioso para saber de onde proveio a ideia. Se essa ideia proveio dos alunos, como você mencionou, o próprio dono tinha uma outra ideia, e que de fato é verdade. Né? Sinceramente, o cara, eu sempre achei, o conceito que o cara não fala nada, eu acho estranho, de fato, mesmo seja para violonista, porque o cara toca um repertório diferente, não sei, nem todo mundo conhece tudo, né? Então é por isso que eu fiz a pergunta. Eu acho interessante essa questão da interação. E a interação, como você bem ressaltou, é uma interação muito que varia muito, vários níveis. A interação que você vai ter com um asilo é diferente de uma interação no hospital, é diferente de um concerto numa instituição vinculada a uma associação de violão, enfim. Tudo depende, claro que depende do bom senso também, né? Você vai chegar aqui hoje à noite e pedir todo mundo levantar e bater palmas, é diferente, claro, eu entendo muito bem a sua proposta. A minha pergunta consistia mais em saber de onde, né, por que disso, eu acho muito interessante o que você falou. Que é justamente o que eu acho também, mas enfim. Eu acho que como o Júlio falou, né, você citou, né, Júlio, que você já tinha visto o concerto didático e tal, que eu acredito que a ideia sempre esteve aí mesmo, né, não sei até que ponto, mas eu sempre conversava com os meus amigos sobre isso, né, pô, a gente está estudando violão clássico, ninguém sabe quem é Sor, né, todo mundo quer ver a gente tocando igual Caetano Veloso, todo mundo pergunta se a gente canta, né? As coisas nada a ver. O que a gente está fazendo, né? Estudando violão clássico. E o barato é isso, é você conseguir... eu não gosto de usar o termo elevar a plateia, que dá a impressão que eu sou topstar, né? Mas você aumentar o nível de apreciação da plateia porque você gosta de fazer. E não fazer muita concessão, assim, de tocar outra coisa, mudar seu estilo. Acho que não é bem por aí. Mas, enfim, você estava falando que a ideia estava aí. Eu acredito que o que está acontecendo agora é uma sistematização maior, assim, pelo menos na Juilliard, né, assim, no sentido de que é uma coisa séria. Não é que você vai chegar no palco e vai bater papo com a galera e falar qualquer coisa. Não, isso exige preparo. Pessoas já se especializaram nisso, já pesquisaram, a gente já fez doutorado nisso. Tem um livro, eu fiz aulas sobre performance interativa, que eram, além de teóricas, eram práticas, né? A gente experimentava com os nossos colegas que funcionava. E o lance é esse, eu acho que hoje tem uma seriedade maior, eu acho que tem um treino maior, pelo menos lá na Juilliard School, é uma coisa assim que é séria, que pode te reprovar num curso, sabe? Faz parte da grade curricular? Não, essa matéria, Interactive Performance como aula, né? Como um treino, né, que você faz na escola, é optativo. Mas enfim, é levado super a sério. Né? E depois que você faz a exposição em sala de aula com seus colegas, ver se a sua ilustração funcionou, o professor mete o pau, entendeu? Faz 1 bilhão de críticas, sugestões, críticas construtivas, lógico. Mas é levado super a sério. Para quem está aqui no Brasil, para quem está aqui na palestra, para quem vai te ver no vídeo e quiser
ter acesso a mais informações, conhecer mais sobre esse assunto, poder se preparar melhor, que livros, que sites, o que você recomenda para a pessoa? Olha, eu recomendo um livro chamado Interactive Performance, que foi escrito por um dos professores da escola, da Juilliard, chamado David Wallace, que na verdade é um manual prático sobre performance interativa. Então você abre numa das páginas lá, por exemplo, tem uma tabela de tudo que você pode fazer em termos de ritmo, de propostas de ritmo, de forma, de harmonia. Ele tem uma série de coisas, de ilustrações que ele montou, de performances interativas que ele montou. Eu acho um material super bacana, porque você pode ir lendo e ir construindo a sua performance interativa, e ir testando, e também serve como consulta, né? Agora, também existem alguns vídeos que aí eu não sei como é que as pessoas teriam acesso. Eu costumo gravar as minhas performances interativas, eu não queria ficar fazendo muita propaganda minha, mas enfim. No meu website, por exemplo, tem na parte de vídeos, meu website é joaocunhojean.com, também é acessível jvkguitar.com, meu nome é meio difícil de soletrar. Mas enfim, tem lá uma seção nos vídeos especialmente dedicada à performance interativa. E eu já tive, inclusive, internautas que viram, gente que queriam me contratar para um concerto, falar, não, mas a gente quer desse jeito, daquele jeito que a gente viu naquele vídeo, com essa proposta educativa e que envolva o público e que as pessoas saiam da performance tendo aprendido alguma coisa. Então na minha cabeça é o que eu consigo lembrar agora. Qual o nome do autor que você citou? É David Wallace. W-A-L-L-A-C-E. E o livro chama Interactive Performance. Reaching Out, Musicians Guide to Interactive Performance. Isso. Eu dei uma encurtada, mas aqui, o nome completo é Reaching Out, a Guide to Interactive Performance. Isso mesmo. Eu não sei onde pode conseguir, mas enfim, hoje em dia, Amazon, internet. Ok. Eu tenho inclusive um amigo que se interessou e comprou o livro e está usando. E segundo ele, para ele tem sido fantástico, para mim também foi fantástico. Eu usei não só como material de sala de aula, mas também uso para consulta, sempre que eu estou bolando uma nova performance interativa. Muito obrigado.